Eu te contei que eu sou aluna da FAAP, sou arquiteta formada pela FAAP. Eu estudei 13 anos de piano clássico, música contemporânea, que a hora que eu começava a estudar, o pessoal saía da sala, porque era aquela música dissonante e tal, e eu tocava porque eu gostava, era o som que eu gostava. Mas a minha família sempre, eu pintava quadro a óleo, pintava com carvão e tal, e muitas pessoas, eu sempre fui boa aluna, assim, na escola, né, e muitas pessoas falavam, para que você está fazendo tudo isso se você, obviamente, vai para o mundo corporativo? Eu falava, eu não sei se eu vou para o mundo corporativo, eu tô aprendendo, eu faço porque eu gosto, na essência eu faço tudo isso porque me realiza, me satisfaz. E eu vejo hoje eu vejo na minha formação, que é uma formação que, poxa, eu tenho uma ocupação bacana, estou no mundo corporativo. Antes de ser diretora da Full Sail University, eu fui diretora de operações da Pearson, que é um outro grupo grande, internacional. E é tão absurdo que quando eu vejo a minha formação, eu estudei num colégio internacional, espanhol, daqui de São Paulo, que me fez entender a coisa de você ter que viver com duas culturas muito fortes ao mesmo tempo, né? Te dá esse molejo de transitar entre... Meus amigos eram espanhóis, as famílias se comportavam de forma diferente, então é esse despertar, né? Essa sensibilidade. E quando eu vejo a minha primeira oportunidade, assim, internacional, que apareceu para mim, que meio caiu no meu colo, ela caiu no meu colo porque eu falava inglês, porque eu sabia me comportar bem, porque eu transitava bem entre grupos diferentes, de nacionalidades diferentes, não foi especificamente por nenhuma habilidade técnica que eu aprendi. É claro que a habilidade técnica me dá base para poder ter a profissão que eu tenho, mas não foi por isso que as coisas aconteceram, né? E o meu pai, por muito tempo, meu pai falava, estuda piano e aprende inglês, porque se tudo der errado, você faz sua vida aqui, isso vai te capacitar de uma forma ou de outra. E eu até durante alguns anos dei aula de inglês porque eu quis, porque eu gostava, porque eu achava importante poder passar um pouco do conhecimento que eu tinha para outras pessoas. Mas olhando o conjunto de tudo isso, para mim fica muito claro, né? Não só quando a gente fala assim, eu acho que talvez o sentido, né, de você conseguir apreciar a arte, entender culturas, viajar, né? Todo mundo gosta de viajar. Por que a gente gosta de viajar, né? Muito disso é experimentar comida local, ouvir a música local, ter contato. Não quer dizer que você precisa trabalhar com isso, mas esse impacto tudo te forma muito mais, às vezes, do que o conhecimento técnico. E a gente vê ainda, a gente discute muito isso aqui, né? Da educação conteudista, da educação da nota pela nota. Você muito sabiamente colocou, a gente fala com muitos brasileiros que querem estudar na Full Sail, e muitos deles, na hora que falam, tá bom, é isso aqui que eu quero fazer, você pergunta a referência, quem são suas referências nessa área que você quer trabalhar? Infelizmente, muitas vezes, as referências são rasas, não teve aquele aprofundamento, aquele envolvimento, né? Se você vai 2, 3 níveis, e é engraçado, o processo de admissão da Full Sail é todo baseado numa entrevista, porque é alinhamento de perfil. Porque nós somos uma universidade, nós vamos ensinar, essa é a nossa expertise, mas será que o nosso modelo funciona para você? Me conta, a gente tem um programa muito fora da caixa, né? Uma graduação em 2 anos, 8 horas de estudo por dia, não tem férias, é de segunda a segunda, tem aula de madrugada, precisa ter resiliência para conseguir. É aquela coisa de eu quero trabalhar em Hollywood, mas eu não quero ficar 72 horas de pé a menos 30, fazendo o manejo da câmera e da iluminação. Trabalhar em Hollywood é isso, né? Não tem outra coisa, então é isso que os alunos vão... Então, o nosso processo ele é muito mais orientado para entender isso, e para você entender isso, você tem que se conectar com aquilo, né? Que será que essa pessoa realmente gosta? E às vezes é tão raso, e achei fenomenal esse jeito que você colocou do hábito, né, Bruno? Não é uma coisa forçada, tem que ser um estilo de vida. Por onde que você acha que está esse gap, assim, esse buraco no nosso dia a dia? Onde você acha que a gente perde esse contato que a maioria das pessoas acaba... Não existe uma questão em si isolada, né?
São vários fatores que levam a esse resultado dramático. Então, eu vou dar um outro exemplo, e só para você entender, longe de fazer isso como um contraponto a uma crítica ao que nós estamos fazendo em políticas públicas no Brasil, que não me interessa essa agenda de conversa, ainda mais nesse ambiente. Por exemplo, hoje foi anunciado pelo prefeito de Nova York o programa de incentivo à indústria do entretenimento de Nova York. Bom, todos nós sabemos, né, a grande marca de Nova York, além do business do mercado financeiro, é o mercado de entretenimento de Broadway, off-Broadway, off-Broadway. Quer dizer, esse contingente de recursos humanos e tecnológicos e de materiais chamado indústria de Nova York do entretenimento geram bilhões e bilhões de dólares para Nova York. Então, não é uma conversa ufanística aqui, é uma conversa que o mercado entende, que a sociedade entende, que a comunidade do entorno entende e que o setor das artes entende. Né? Todos os players estão entendendo o que significa Nova York fechada para o setor do entretenimento. Todo mundo. Qualquer interlocutor, né? Da cabeleireira do bairro a central de locação de imóveis de Nova York. Né? Bom, o que ele fez? Criou um programa de fomentação dos artistas. Então, os artistas têm um programa que eles vão estar todos os dias em múltiplas atividades espalhadas pela cidade, gerando, né, atividades artísticas culturais para o setor. No primeiro momento, a grande preocupação dele era de reconhecer a relevância que o setor de entretenimento artístico promove para a cidade e para o capital imaginário de imagem de Nova York. Então, ele quis manter essa potência em cima dessa ambiente da indústria criativa nova-iorquina faltando. Então, está espalhado, são milhares e milhares de atividades artísticas ao longo do dia, todos os dias. Isso é política pública. Né? Isso é identidade cultural de um país, de uma cidade, de um lugar. Né? Isso é responsabilidade social, isso é oportunidade de negócios, isso é geração de economia transversais, né? Isso é economia limpa. Né? Então, tem uma série de leituras contemporâneas que você pode fazer sobre esse único dado de relevância. Né? Por que eu acho isso importante? Né? Porque você está falando aí em várias perspectivas em cima da questão. Por isso que eu não isolo a questão, Carol, isso é uma questão do governo, isso é uma questão das empresas, isso aqui é uma questão da sociedade. Então, acho que é um conjunto de fatores. Né? Nós estamos ficando desestruturados dessas relevâncias da nossa sociedade, né? E acho importante, numa situação pandêmica, né, que a gente perceba as faltas, não só os ganhos, né, porque a gente gosta de lidar sempre com as compensações. Né? Não, mas eu estou bem, não se preocupa, viu, Almir? Estou bem porque eu já me compensei assim, já fiz isso. Né? Quer dizer, tem um kit saúde, um kit sobrevivência, né? Até a passagem para Marte você já está na fila para comprar. Eu não sei se isso ajuda tanto a gente ter essa ansiedade para resolver as questões de curto prazo e de uma visão tão estreitada sobre a civilização. Eu prefiro olhar para a fragilidade dentro desse cenário. E tenho conversado muito em outras conferências, outros lives, sobre o jovem, este jovem que é o teu target. Né? Eu falei assim, este jovem que vai entrar na universidade, né, ele viveu uma coisa que nós não vivemos. Porque nós estamos vivendo as compensações do que nós conseguimos conquistar ou do que nós não conseguimos conquistar. Né? Então, nós estamos vivendo uma situação do que tem dentro da nossa história.
A história dele, que foi construída ao longo de 18 anos, foi roubada. Ele não se formou dentro do que ele esperou, ele não teve as oportunidades dos ritos de passagens que nós tivemos, ele não tem uma expectativa de curto prazo, e jovem pensa a curto prazo, né? Então, esse indivíduo tem uma vivência de perda maravilhosa. Eu espero que ele sofra profundamente. Sabe por quê? Não porque eu desejo isso a ele gratuitamente. Porque é aí que está a potência de transformação dele. Para o novo, que virá quando ele for o agente transformador que nós somos hoje na nossa agenda, como sociedade, como adultos potentes. Porque esse rescaldo de memória está nele. Então, quanto mais ele sofreu as resistências, as resiliências, as perdas, eu vou acreditar que vai ser melhor para o mundo. Porque a visão dele vai ser muito mais ampliada. Eu não tenho dúvida. Né? Eu falo muito isso nesses meus debates. Eu falo assim, é uma pena que a sociedade aprende lentamente, geracionalmente. Né? Mas, infelizmente, é assim que a gente aprende. É óbvio que uma criança de 4 anos vai ser melhor que nós, gente. Quem que fica 2 anos dentro de casa, não importa quantos mil metros quadrados você mora, você ficou confinado. E isso é uma experiência inenarrável. Inenarrável para ninguém. E como eu digo, a gente tem zonas de conforto e a gente estabelece as nossas zonas de conforto. Criança não tem. Os pais estão provendo isso. As pessoas do entorno estão provendo isso. Filho jovem, os pais estão provendo. Não importa de que forma e como. Então também tendo que encontrar um caminho. Né? Então isso, eu digo, eu acho que vai ser muito rico a humanidade. Eu não tenho perca de esperança, não. Eu estou achando a esperança, estou achando ótimo se pensar no futuro próximo. Você sabe, Bruno, que eu também penso exatamente como você, defendo muito isso dentro da universidade, né? Que acho que essa geração que está chegando, né? E aí você teve, né, Carol, recentemente aí a Maratona da Criatividade, você vê trabalhos que saem da caixa, né? Que você não imagina que Gente, olha, um aluno de 15, 16 anos possa produzir um trabalho daquele nível. Então, eu acho que é uma geração que vai salvar o mundo, literalmente, em todos os aspectos, né? Sejam eles sociais, é ecológicos. engraçado. Esperança. O Almir, Carol, ele é um inveterado esperançoso. Você viu, né? Ele quer uma geração, já quer resolver o mundo. Já tem que resolver, já está preparada para isso. Ele é um educador. Ele é um educador. Por isso que eu falo, tá vendo? O educador tem isso na alma. Ele nunca perde a esperança da transformação. Não pode isso perder, é maravilhoso. Né? Porque não se tem pode que ser, perder. porque senão estamos ferrados, né? A gente tem que fazê-los, ensiná-los a pensar, a agir, né? É isso que, Sabe o que isso importa eu aprendi, dentro. Almir, com o meu diretor, né, da FAP, o Rubens Fernandes. O Rubens falava sempre isso para mim. Você vai ter 18 encontros, porque cada semestre tem 18 encontros, né? Esses 18 encontros têm uma narrativa, Bruno, que tem que ser única e marcante na vida dessas pessoas, porque senão elas só perderam tempo você também. E ele me colocava isso de um jeito e eu pensava, e é verdade, gente. É verdade. Se você está lá ocupando 18 encontros, você tem que dar a sua mensagem, porque senão você está gastando o tempo do cara e o seu. E vamos concordar, né? Salário de universidade não compensa ninguém gastar o tempo. Ninguém trabalha pelo salário, né? Então. Mas assim, eu ainda sou muito, muito confiante nessa geração, porque eu trabalho com ela quase que diretamente, e a gente percebe, óbvio, como qualquer sociedade tem os polos, né? Tem aqueles que realmente não estão interessados, mas uma grande parte está muito interessada em mudar o mundo, tanto é que eles se concentram hoje para fechar uma empresa, para acabar com um produto, coisa que nós não fazíamos na nossa época, né? Obviamente eles têm os recursos digitais poderosos na mão, mas eles sabem como fazer isso, né? Então eles trabalham de uma maneira, assim, chega a ser até assustadora, né? Como eles realmente vão para a rua
literalmente através do virtual, né? É impactante. Bruno, eu queria saber de você assim, ó, você já tem ou terá algum plano para fazer com que a cultura vire uma coisa muito fácil dentro das escolas? Eu não sei exatamente como te colocar essa pergunta, mas, por exemplo, hoje é muito complicado você, dentro de uma escola, querer levar um aluno, por exemplo, para um museu, porque o pai desincentiva esse aluno a ir para este museu, porque ele acha que é sem graça, que não acrescenta muita coisa na vida dele, mas, em contrapartida, ele senta com o filho para assistir o Big Brother, que vai acabar hoje. Então, assim, É, existe uma troca de valores, ou isso é uma visão que eu tenho são duas conversas. turpada? A sua pergunta são duas questões. Primeiro, que educar dá trabalho. Muito. Né? Não se vende facilidade em educação e em relacionamento afetivo. Né? Pelo contrário, é comprometimento diário, diário, diário. Então, assim, entre um pai preguiçoso, né? E essa preguiça eu relativizo a toda uma realidade em que ele vive, tá? Não vou aqui julgar que ele é um pai omisso só porque ele é preguiçoso, mas eu gostaria de colocar esse preguiçoso no espectro genérico da palavra sem julgamento do termo. Um pai que teve que pegar o ônibus às 4 horas da manhã, chegou em casa às 10 horas da noite do trabalho, né? Quer dizer, realmente sobra muito pouco tempo, né? Mas eu tenho que dizer, a função de pai não se esgota em 24 horas, né? Se esgota ao longo da vida. Então, desculpa, dentre das 10 às 4, que você tem que tomar banho, comer, dormir e tudo mais, você também tem que ser pai, entendeu? Lamento. Então, Verdade. é o teu pacote, não é o melhor, mas é o teu, né? Então, eu coloco nesse lugar da preguiça, mas, ok, entendo toda a realidade, toda a conjuntura da sociedade. Agora, então, isso é uma questão, né? Vender facilidade para educar não dá certo em casa de ninguém, tá? Isso, ponto. Ponto. Não tem salário, não tem nível social, não tem nada. Tem que ter comprometimento. O outro ponto é como a sociedade está estruturada para vivenciar esse hábito cultural. Aí eu não vou fazer uma crítica, porque fica parecendo sempre que eu faço uma crítica velada à cidade de São Paulo, do qual eu acho que até é muito razoável comparado com outras cidades do país. Então não é uma crítica. Quando eu comparo Nova York, eu não estou comparando com São Paulo. Estou dizendo como Nova York criou condições para que a indústria criativa do entretenimento pudesse se potencializar. Então, eu vou te dar um outro exemplo, que é Barcelona. Como que ela criou o hábito cultural na agenda da infância. Primeiro que ela instituiu Barcelona como uma cidade da criança. Ou seja, toda a política pública estava a partir do olhar das necessidades da criança. Sabe como isso muda, Almir? Uma coisa básica, que é dentro do teu exemplo. A criança, para ela ir para o equipamento cultural público, seja um museu ou um parque, é parte do programa de integração dela com a sociedade. Ou seja, a educação ela é obrigatória a ela fazer parte dessa agenda. Essa agenda, portanto, não é um desafio do professor pautando e convencendo o conselho diretivo ou convencendo os pais. Ou não. Isso é obrigação na formação desse indivíduo. Pronto. Então, não estamos mais discutindo isso, certo? Então, isso já é ponto sine qua non na formação daquele indivíduo. Ponto 2. Transporte. Todos os transportes públicos estão pensados para a criança, para o acesso da criança. A criança vai chegar em qualquer ponto de Barcelona através do transporte público. Aqui, em nenhuma cidade, ele consegue fazer essa aventura, entendeu? Então, ele precisa de uma logística e, portanto, essa logística tem um empenho e, portanto, esse empenho tem recurso. Para o setor da bolha, está ótimo, não tem problema nenhum, está tudo garantido. Já vivem dentro dessa circunferência de proteção. Para quem é das políticas públicas, só se a prefeitura disponibilizar transporte.
percebe? Então não é o ticket de entrada só do museu. Barcelona, quanto mais o equipamento cultural ou o equipamento público recebe visitas, mais pontuado ele é no resultado, na gestão dele de eficácia perante a política pública de resultado no setor que ele representa. Se é um polo aquático, no setor de esportes. Se é um museu, no setor de cultura. Se é um parque, no setor de meio ambiente. Entendeu? Mas essa tangibilidade está equacionada nos programas de política pública. Ou seja, não importa se a criança vai para um polo, vai para um equipamento aquático, ou se vai para um parque, ou se vem para um museu. Entendeu? Cada um de nós tem uma meta a cumprir. E nós vamos. Porque nós queremos ser bem avaliados, inclusive porque isso incide sobre melhores condições de recursos. Então, você vê, é tudo redondo, pensa. Está tudo redondinho. Tem novidade. Tudo muito bem planejado, né? Na perspectiva da criança. Uhum. Alta é a criança, não sou eu. Eu sou museu. Mas não é que eu estou sendo contemplado porque eu sou o máximo, que eu tenho o melhor acervo do mundo, ou porque eu tenho a melhor gestão. Eu sou. Nada disso. Eu estou sendo avaliado porque crianças vêm. Crianças têm atividades educativas aqui dentro sendo implementadas. Exatamente. Ela é incentivada aí, né? Esse que é o problema, a diferença. Então, gente, quem nunca viajou para fora e ficou besta visitando um museu, vendo a quantidade de crianças no chão, debatendo, conversando e desenhando, olhando para obras que a gente aqui vê em livro, né? Eu me lembro a primeira vez, eu sempre gostei muito de viajar. A primeira vez, e meu marido nunca tinha viajado, a gente viajou juntos, foi a primeira viagem dele para fora do Brasil, foi na nossa lua de mel. E eu me lembro da gente no Louvre, e eu olhando e falando, eu tenho 30 anos, estou aqui vendo pela primeira vez, olha essas crianças com 5 anos aqui sentadas, isso para eles é normal. Uhum. Você isso imagina, Carol, sempre me encheu os olhos. Então, mas você veja que privilégio que eu tenho. Eu sinto falta disso. Olha que coisa, que sentimento mais gostoso. Né? Tem pessoas que sentem falta de tantas coisas. Eu sinto falta de visitar o museu. Eu sinto falta de ver uma exposição. Eu sinto falta de ir no concerto. Eu sinto falta de ir no cinema. Não é uma delícia? Não é um privilégio você se sentir? Sem dúvida. São poucas pessoas que têm isso, né? Então, mas é isso que eu falo, porque eu tenho o hábito, né? Então, tá bom, tá latente, tá aqui 1 ano e meio latente, mas não é que eu perdi o hábito. Então, e eu não acho, viu, Almir, eu também não gosto muito de ficar idealizando a arte pela arte, né? Porque a arte também, ela, muitas vezes, ela não é muito convidativa, né? Pro hábito, para a formação do hábito cultural. Para o frequentador, ok. Como eu te falei, você vai num filme que você não gosta, você não deixa de ir. Mas para quem não é um habitué, entrar no maneirismo dos setores das artes, às vezes é difícil, não é muito convidativo. Sempre tem muitas restrições, muitos ismos e etc. As pessoas se sentem inadequadas, bom, enfim, não importa. Né? Então, esses desafios também fazem parte, óbvio, né, dos equipamentos culturais terem isso dentro da tua pauta. Mas eu acho que é um conjunto de fatores, entendeu? É desde o transporte público, que teria que estar pensando nisso, as políticas públicas, os setores envolvidos, né, os pais, enfim, tudo, né, os equipamentos, é uma visão integrada, né? Muito se avança, viu, Almir? E também eu acho que, assim, se não vem de uma orquestração, né, vem dos olhares sensíveis. Né? Eu estou tendo uma parceria com o metrô agora, né? E por um olhar sensível do gestor da área, entendeu? Tá bom, ela é menos perene, ela é menos potente, né, porque depende, obviamente, se o ser humano está lá ou não. É verdade. É uma casualidade. Mas é uma casualidade gostosa, né? Uma casualidade funcional. Tudo pode mudar amanhã. Tudo pode mudar amanhã.
Agora, a gente também, como brasileiro que somos, essa improvisação também é muito rica na nossa matéria-prima, né, profissional. A gente é um cara muito ágil na tomada de decisão, né, no foco estratégico. Isso eu acho muito de brasileiro, porque a gente não perde foco. A gente, para chegar lá, às vezes a gente tem que dar uma volta ao mundo, mas a gente não perde o foco. É verdade. E a Carol sabe, né, muitos profissionais... Essa é a dita vantagem do brasileiro, né, Bruno? Você pega um americano ou um estrangeiro, eu faço isso. O brasileiro fala, eu faço isso, mas eu dou um jeitinho, eu me arrisco aqui, 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 e aí ele vai se arriscando e vai dando um jeito para conseguir chegar ali onde ele quer chegar. Exatamente. E olha, e posso contar maravilhosas histórias de êxito, de pessoas que, não estou dizendo de pessoas carentes, etc. Não, estou falando de pessoas, porque isso é do perfil profissional brasileiro, entende? A gente tem vou voltar a mim, não gosto de ser sempre autorreferendado, mas, gente, há 40 anos atrás, o que era carreira profissional no setor de cultura? Eu trilhei uma carreira que, grande parte, eu construí. Eu estabeleci o status dela para poder estar onde está, com a relevância necessária para poder impactar aquilo. Né? Porque eu não sou um funcionário padrão. Nem estariam dispostos se fosse. Né? Só sou o que sou, advindo de uma série de características, uma série de oportunidades, mas fundamentalmente, né, desses skills que eu fui lapidando. Então, você vê, eu sou um businessman, sou um cara das artes, sou um cara que entende do ecossistema das artes, tenho uma rede de relações incríveis, nacionais e internacionais, né? Tenho financiadores que me acompanham ao longo de todos esses anos. O convite para eu montar a Unibis Cultural advém de uma família que eram meus sponsors no outro equipamento cultural que eu era diretor. Então, quer dizer, essas oportunidades que a vida me traz, ela me traz também por um conjunto de características que eu tenho. Essa visão estratégica que eu tenho das coisas. Agora, isso é muito, muito também fruto de um Brasil. É um Brasil de oportunidades. E da construção da sua própria carreira, né, do que você acredita, né, Bruno? Isso também faz muita diferença, né? Não pode usar muito, por isso que eu não gosto de auto-referendar muito, viu, homem? Porque eu também sou uma pessoa muito privilegiada, né? Mas assim mesmo, se você não tivesse essa sensibilidade de aproveitar os momentos, mesmo que as oportunidades aparecessem, talvez vocês não conseguissem capturá-las. Não, eu concordo. Eu não estou fazendo falsas modéstias, não sou uma pessoa de falsa modéstia. Uhum. Eu sei o porquê performei, sei porquê que eu conquistei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, Almir? Tem algumas facilidades que eu já herdei que me deram muita velocidade. É isso que eu quero dizer, entende? Entendi. Eu estou agradecido. E eu acho que, nesse sentido, o Brasil, para pessoas que têm poucas oportunidades e poucas redes de influência, para o setor que eu estou falando, eu acho muito difícil. Né? Porque é um setor fechado. Não é um setor tão receptivo como aparenta ser. É um setor de poucas pessoas. Porque é um setor para 6% da população brasileira, né? Que tem o hábito cultural. Todo esse setor das artes atendem 6% da população brasileira. É muito pouco, né? Então, quando a Unibis Cultural nasceu, esse olhar sobre 94% da população que não tem o hábito cultural é que foi a estratégia. E foi aí que deu certo.